Bom dia. Nós tivemos um pequeno atraso porque o prefeito estava numa outra agenda super importante aqui na Praça da Sé, que é a entrega de 42 novas viaturas para o SAMU e também contratação de 896 novos socorristas e condutores. Então, por isso, era uma agenda grande, importante, atrasou um pouquinho. O prefeito veio direto aqui para o 6º andar, então a gente pede desculpa aí por esse pequeno atraso. E aqui, dando início à coletiva de imprensa, que é justamente para um outro anúncio super importante de novos investimentos realmente que são recorde no programa de recuperação e manutenção de pontes e viadutos. E para abrir justamente essa coletiva, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Obrigado. Gente, reiterando aqui o que a Fernanda falou, o pedido de desculpas pelo atraso, mas nós estávamos na Praça da Sé, entregando novas viaturas do SAMU, que são 187 agora no total. No mês passado, nós chamamos 862 novos funcionários do SAMU, do concurso, que aconteceu em 2017, portanto, reestruturando bastante o nosso sistema de SAMU, além da ampliação dos equipamentos dos postos. A gente vai transferir a sede central, vamos reestruturar para dar um atendimento ainda com maior qualidade. Lembrando que só da área de pronto atendimento, até 2016 eram 3 UPAs na cidade, hoje são 23, das 20, de 17 para cá, inaugurei 9. Estou com 9, concluindo obras para inauguração, e vou dar início de obras de mais 9 UPAs na cidade. Além, lembrando que a cidade foi fundada em 1554, até 2020, portanto, 466 anos, foram feitos 20 hospitais. Hoje nós temos 30, Bruno Covas e eu, mais 10 hospitais na cidade. Um grande avanço na área aí da saúde. E alegria é muito grande estar na Praça da Sé, as pessoas caminhando, passeando, os comércios ali do entorno reconhecendo o trabalho, da gente poder ter devolvido a Praça da Sé para a população. Então, aproveitar aqui o gancho e deixar esse registro. Hoje nós estamos fazendo aqui o anúncio de uma ação importante da cidade, uma cidade de quase 12 milhões de habitantes e que tem 7 milhões de veículos que circulam por dia. A gente já teve, no passado recente, o problema da T5, que foi colapsada, interditou, causou um transtorno muito grande na cidade. Nosso objetivo agora é fazer as ações preventivas, não esperar acontecer o problema para poder fazer alguma ação. Tem sido assim nas grandes obras de drenagem, microdrenagem, contenção de encostas. Ano passado, 1,7 bilhões de reais de investimento nessa área, esse ano 1,5. E agora nós vamos falar aqui da área de túneis e viadutos. Depois também tem a questão dos pontos de viadutos, perdão, tem a questão dos túneis, mas hoje aqui em especial falar um pouquinho dessa ação importante da Prefeitura de São Paulo no que se refere aos investimentos em obras de recuperação e manutenção de pontos e viadutos. Nós temos um total de 265 pontos e viadutos de intervenção, lembrando que 40 nós já concluímos, são entregues, e estamos hoje, na data de hoje, com 41 delas em obras, investimento total de 1,6 bilhões de reais. Queria frisar, é um trabalho que não aparece, ele é muito técnico. Eu pedi, inclusive, para mostrar para os senhores como é que é um dos equipamentos, não sei como é que fala corretamente tecnicamente, o engenheiro Marcos Monteiro vai poder falar, o engenheiro Taca vai poder falar, com relação a esse tema, o Clodoaldo, mas tem toda uma questão de técnica para a gente poder fazer esse trabalho que custa caro, mas é de suma importância. Só para ter uma ideia e para ilustrar, eu fui visitar as obras da Ponte da Lapa, né? E eu não sei se o engenheiro do dia está aqui. Mário Sérgio. E o Mário Sérgio me falava, prefeito, aqui na Via da Lapa, me mostrou os equipamentos, já estava colapsando, a gente estava na iminência de ter ali um problema de acidente, portanto, isso vai ser evitado. Então, realmente era necessário que a gente fizesse esse grande investimento para proteger a cidade, a gente não ter nenhum problema aí no futuro. Mas antes de passar a palavra aqui para o engenheiro Marcos Monteiro, para o Taca, queria cumprimentar aqui o Marcos, que é o nosso secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, está fazendo um trabalho muito importante na cidade, dentro do ponto de vista das obras viárias, da questão de drenagem, piscinões, polders, obras na área da educação, obras na área da saúde. Ficou de cabelo branco, vindo para a prefeitura, nosso querido professor da Mauá e professor do Mackenzie, e aproveitar aqui a oportunidade de agradecer a você pelo convite de integrar a equipe da Prefeitura de São Paulo e poder compartilhar todo o seu conhecimento com todos nós aqui.
Cumprimentar o Marcelo D'Angelo, nosso secretário municipal de comunicação, também o nosso querido secretário adjunto de governo, Clodoaldo Pelicione. Obrigado, Clodoaldo. Também agradecer aí pelo aceite do convite, né? A gente senta, às vezes, 9, 10, 11 da noite para poder ficar com aquela planilha enorme para acompanhar a quantidade de obras na cidade. Então, também agradecer aqui. A Adriana Borges, nossa secretária adjunta também de Infraestrutura Urbana e Obras, também, Adriana. Né, que você não fica brava comigo não, né? Que a gente briga, né? Briga sim, briga boa, né? Por que não começou? Por que não fez? Assim que é bom. Quantos anos de prefeitura você tem, Adriana? 19 anos de prefeitura, então obrigado também por estar integrando a equipe. Também o Taca, nosso querido Taca, que é o diretor-presidente da SP Obras, também engenheiro muito dedicado, presente, como todos eles aqui, eu tenho falado, secretário bom é aquele que não é apaixonado por ar-condicionado, que vai na obra, que vê, que acompanha, e a sua rede social mostra isso, né? Então, é bom que eu fico vendo na sua rede social, mostrando, de estar presente lá, porque estando presente a gente vai corrigindo, vai escutando a população, vai adequando. Os nossos fornecedores também têm a percepção da presença do poder público, a gente paga em dia, paga certinho, mas também exige qualidade. Então, obrigado, TAC, todos os integrantes da SP Obras. O Bruno também está aí, o Bruno Brugnera, que está cuidando dessa parte. Obrigado, Brunão. Então, a gente tem pessoas mais experientes e aqui um engenheiro jovem que tem demonstrado aí o quanto que é importante também a gente ter essa nova geração que irá nos substituir em breve. Tem dado aí também um bom exemplo para todos nós. Enfim, todos os presidentes e representantes das construtoras aqui empreiteiras, nossos queridos amigos da imprensa, senhoras e senhores, muito bom dia, bom dia. Passo aqui já, até devido ao tempo, para o Marcos Monteiro, ou para o Taca, acho que para o Marcos Monteiro, né? Para poder falar. Obrigado. Primeiro é o vídeo, né? Tem um vídeo? Ah, tá. Aí depois, só na sua apresentação, você explica o que é isso aí, para as pessoas entenderem, porque fica dentro da ponte do viaduto, as pessoas não têm a percepção do quanto é importante e o que cada equipamento desse faz e o que é fundamental para a gente poder estar aqui anunciando para a cidade de São Paulo esse grande trabalho. A Prefeitura de São Paulo trabalha dia e noite, o tempo todo e para todo mundo. Na mobilidade urbana, estamos executando o maior programa de recuperação e manutenção de pontes, viadutos e túneis na história da cidade. As obras preventivas e corretivas das estruturas garantem segurança e bem-estar para motoristas e pedestres circularem todos os dias, além de reduzirem custos de manutenção no futuro. Desde o início de 2021, foram concluídas 40 obras que já beneficiam milhares de pessoas todos os dias. Atualmente, estão em execução 41 obras simultâneas em várias regiões da cidade, e outras 25 obras serão iniciadas nas próximas semanas. Há ainda licitação para mais 22 obras estruturais de manutenção. Até o fim de 2024, serão 290 obras. O programa conta com um investimento recorde jamais visto no Brasil, com R$ 1.640 bilhões destinado pela gestão municipal para a contratação de inspeções detalhadas e realização das obras. A cidade não tem medido esforços para promover um ambiente urbano preparado para o futuro, mais seguro e eficiente para a população. E aqui, transporte com segurança é prioridade. Muito bom, parabéns. Só fazer uma adenda de passar, eu vi ali, me lembrei, nós estamos com todas as obras no nosso portal, Obras Abertas, que você pode entrar no site, se você colocar no Google Obras Abertas, vai ser o primeiro link a aparecer, depois me fala qual que é o endereço correto do link, pedir para a imprensa divulgar, porque é um trabalho importante de transparência, para as pessoas poderem entrar e ver aonde está sendo feita. Ela vai clicar, tem o valor da obra, o contrato, foto, portanto, é um mecanismo também importante de transparência de tudo que está sendo feito. Então, cada obra da cidade, você vai poder ter nesse portal, Obras Abertas, o acompanhamento do prazo e com relação a todo o andamento das obras. É só o link, prefeito. É obrasabertas.prefeitura.sp.gov.br. Obrigado.
Obrigado, prefeito. Bom dia a todos. Cumprimentar os demais participantes da mesa, o Taca, o Clodoaldo, o pessoal de SP Obras, o pessoal de CIURB, que tem se dedicado bastante nesse programa para a gente dar velocidade, para a gente dar agilidade e atender às necessidades da população da cidade, aos demais componentes da prefeitura, ao pessoal da imprensa. Eu vou fazer uma breve introdução comentando um pouquinho do programa. Depois o Taca vai comentar um pouco das soluções técnicas de obra, né, Taca? Então, eu queria começar a falar, o nosso programa é de manutenção de pontes e viadutos, e a gente fala que é um programa, na verdade, a gente chama de obras de arte especiais, é uma sensibilidade de engenheiro, né, que a gente chama de obras de arte, essas estruturas que ficam aí atravessando os rios, atravessando os trilhos de trem, então a gente chama de obra de arte, e os túneis também, né? Mas a gente chama de programa porque ele é continuado ao longo do tempo. A cidade nunca teve um programa desse nível, dessa magnitude, sempre se falaram em ações pontuais, em ações localizadas, quando surgiam os problemas, e a partir do T5, que é aquele viaduto lá da Marginal, que em novembro de 2018, a gente teve uma ruptura bem antes do feriado, nós tivemos, a cidade teve uma sorte enorme de não ter tido, né, de acontecer de madrugada, depois de um dia que tinha ficado congestionado o dia inteiro, e foi acabar caindo à noite, né, então isso foi uma felicidade, não tivemos vítimas, graças a Deus, mas a partir dali a cidade, evidentemente, com o apoio da gestão, na época do prefeito Bruno Covas, que deu continuidade a essa gestão, e o apoio do prefeito Ricardo Nunes, porque, quer ou não, é um investimento grande que você está alocando naquela ação. Então, esse programa, ele começou com as maiores pontes e viadutos, aquelas mais antigas, que estavam em estado de maior deterioração, e agora está se espalhando para todas as pontes e viadutos da cidade. Hoje nós temos mapeados mais de 1.200 pontes, viadutos, passarelas e túneis na cidade. Os principais objetivos do programa, primeiro, sem dúvida, garantir a segurança da população, né? E quando a gente fala em segurança, a gente está falando tanto a segurança física, mas também a segurança do ir e vir, de poder estar no seu trabalho sem congestionamento, né? Então, garantir essa continuidade da vida da cidade. A preservação do patrimônio público, quer dizer, essas obras foram dinheiro investido da cidade, nós temos obrigação, como gestores, a preservar esse patrimônio. E um conceito bastante importante de engenharia, né? À medida que a gente faz manutenções, como o prefeito falou, manutenções preventivas, nós reduzimos os custos das manutenções posteriores. Então, hoje nós estamos pegando esse parque, né, de obras bastante deteriorado. Evidentemente, para recuperar são custos grandes, esses custos que a gente está vendo de 1,6 bilhão de reais, mas à medida que novas historias foram feitas nessas pontes, viadutos já recuperadas, os custos de manutenção serão bem menores, e com isso a gente vai reduzir bastante esses custos de recuperação para a cidade. Então, como eu falei, esse programa começou lá em 2018, com a queda do T5, se montou um grupo interdisciplinar de várias secretarias, se estruturou o programa para atuar primeiro naquelas obras mais antigas, mais deterioradas, e a gente, a partir de 2021, com o apoio do prefeito Ricardo Nunes, nós conseguimos dar maior velocidade no programa, e é isso que a gente está mostrando para vocês hoje. Os investimentos, então, de 1,6, reforçando esse ponto, e isso, o que mais mostra o comprometimento da gestão nesse programa, e lá em 2021, é que um dos itens do plano de metas, o programa de metas, a meta 37, fala justamente sobre a manutenção de pontes e viadutos. Inicialmente eram 160 unidades estruturais, daí o Taca vai comentar um pouquinho, e na revisão do plano nós passamos para 260, mas como o prefeito mostrou, nós estamos trabalhando com números ainda maiores. Só para explicar para vocês um pouquinho como que é esse ciclo, né, do programa, e que se repete ao longo do tempo. O programa é formado por inspeções, a gente está falando que são inspeções porque são estruturas já construídas.
Então, quando a gente fala em inspeções, a gente tem inicialmente as inspeções rotineiras, em que anualmente existe uma norma que diz como a gente tem que fazer esse trabalho, uma norma brasileira. Essas inspeções rotineiras é onde a gente faz o cadastramento, e a gente está falando em mais de 1.200 locais já cadastrados. Então, é onde a gente faz esse cadastramento, e anualmente a gente passa nesses locais para ver o comportamento dessas estruturas. Com isso, a gente consegue fazer uma priorização, quer dizer, aquelas estruturas que nas inspeções visuais rotineiras a gente detecta um maior estado de deterioração, a gente contrata inspeções especiais. Daí são licitadas empresas especialistas na área, projetistas, laboratórios de ensaio, que fazem análise matemática do comportamento daquela estrutura, retiram ensaios e chegam em notas. Na verdade, a norma fala que o relatório final tem que apresentar as notas de avaliação. Se, eventualmente, algum item apresenta nota 0, a gente tem que fazer uma atuação imediata. Se nos itens, possui nota de 1 até 5, daí se decide o que vai fazer como intervenção de obra naquela estrutura. Então, essas intervenções podem ser funcionais, que são mais a questão de gradis, de passeio, de pavimento, de junta de dilatação, daí o Taca vai explicar um pouquinho, aparelhos de apoio, mas não diz respeito a alguma condição de insuficiência de capacidade estrutural. Então, essas funcionais é uma das licitações que hoje está na rua, foi lançada na segunda-feira, de 125 recuperações funcionais de pontes e viadutos. Pode ser uma recuperação estrutural, quando a ponte já apresenta corrosão, destacamento de concreto, em que eu tenho que recuperar essa estrutura. E o terceiro caso, que é o mais complicado, é quando a ponte ou o viaduto ou o túnel apresenta deficiência estrutural. Então, nesses casos, a gente precisa fazer um reforço da estrutura. Então, daí é gerado um projeto de reforço, que são as obras mais complexas, mais caras, é gerado um projeto de reforço, e, a partir daí, são contratadas as obras, ou funcionais, ou de recuperação, ou de reforço estrutural, e daí eu vou passar para o Taca para ele explicar um pouco tecnicamente essas intervenções em obras. Por favor, Taca. Primeiramente, agradecer a toda a imprensa, agradecer ao nosso prefeito Ricardo Nunes pela oportunidade, parabenizá-lo por esse programa e cumprimentar já o nosso secretário Monteiro, o nosso secretário Clodoaldo, também pelo belo trabalho que vem fazendo em sintonia, e também o nosso secretário Marcelo, que vem informando com brilhantismo toda mais de 1.300 obras que acontecem simultaneamente hoje na cidade de São Paulo. Quero, antes de entrar nos detalhes técnicos do programa, queria passar alguns números que são importantes a gente estar relatando aqui, que é um programa que beneficia mais de 7 milhões de pessoas, diretamente ou indiretamente, através da sua mobilidade. Mais de 7.250 empregos gerados diretamente até o final desse programa em 2024. Mais de 36.250 empregos gerados indiretamente até o final desse programa. Vale também ressaltar em números que ficam, como o nosso prefeito colocou, um investimento de mais de 1.640 bilhões, que muitas vezes não aparece, mas neste programa já foram trocados mais de 2.000 metros de juntas de dilatação. Mais de 300 aparelhos de apoio como esses, que eu vou explicar daqui a pouco a sua essencial importância. Mais de 5.000 metros, mais de 50.000 metros de fissuras recuperadas em pontes e viadutos. Mais de 60.000 metros quadrados em pinturas. São números grandiosos, como São Paulo, a nossa metrópole, ela pede, e isso traz uma segurança jurídica hoje, que além desses empregos diretos e indiretos, traz hoje essa questão, um dos pilares fundamentais para que São Paulo hoje possa promover mais de 43 mil
empresas que foram transferidas de outros locais para São Paulo e geraram também mais de 341 mil empresas novas abertas em São Paulo. Eu acho que esses são números fundamentais para que São Paulo hoje possa 341 mil empresas, né, novas e 43 mil empresas de outros municípios transferidos através dessa segurança jurídica num dos maiores programas já vistos, e me arrisco aqui dizer, do mundo, e assim, parabenizar você, prefeito. E entrando nos méritos mais técnicos, como o secretário Monteiro bem explicou, são 2 inspeções, na verdade, uma inspeção, e dessa inspeção acaba saindo 2 resultados fundamentais. Uma, que é os tratamentos superficiais ou recuperação funcional, que essa é feita a cada 2 anos. Essas são recuperações que visam hoje fazer o tratamento de passeios, guarda-corpo, pavimento, junta de dilatação, pintura e drenagem. Ou seja, toda a parte superficial dessas pontes e viadutos são realizadas nessas inspeções primárias. Já quando a gente fala de inspeções especiais e já tem fundamentação para isso, é importante dizer que essa é feita a cada 5 anos, todos no critério estabelecidos pela NBR 9452, todas também já balizados numa nova normativa, na norma vigente do TB 45, então todas já estão adaptadas para as novas normativas brasileiras, e toda essa recuperação funcional, ela tem para cada viaduto, para cada ponte, uma receita própria, visando as patologias de cada viaduto. Vou citar aqui algumas patologias que são os principais defeitos, se a gente pode dizer assim, encontradas nessas inspeções, que são a desagregação da armadura, ruptura do concreto, concreto segregado com proteção exposta, recuperação e substituição das juntas de dilatação, concreto desagregado com armadura exposta e corroída, buraco em pavimento, restos de formas, pontas de aço e manchas de umidade, calçada irregular, guarda-corpo irregular, fissuras em concreto e, principalmente, quando a gente traz esse aparelho de apoio e parece que é um objeto bobo, mas só que de extrema importância, porque é um aparelho como esse que sustenta toda a estrutura de uma ponte. E para a gente substituir um aparelho de apoio como esse, é feito todo um macaqueamento, né, da ponte, ou seja, a ponte é erguida literalmente, é retirado esses aparelhos de apoio antigos e substituídos por novos. Isso é um trabalho que jamais foi visto na história de São Paulo. Quero também colocar, e para finalizar, algumas metodologias de tratamento que foram utilizadas, metodologias para reparos rasos com argamassa polimérica, metodologia para reparos profundos com ground, metodologias para injeção de resinas de calafetação de fissuras, metodologia para implantação de juntas asfálticas poliméricas de dilatação e metodologias para tratamento superficial com concreto com verniz antipichação. Isso é muito importante para que a gente possa preservar ainda mais as nossas pontes e viadutos. E, para finalizar, o secretário Monteiro comentou que todos os números colocados foram em locais, né? Ou seja, em endereços. Só que, muitas vezes, um endereço tem mais unidades estruturais. Por exemplo, o Cebolinha tem mais de 9 unidades estruturais, e essas são baseadas nas nossas metas. Então, queria finalizar essa apresentação com essa informação, prefeito.
Aqui, os números que foram ditos aqui, vocês conseguiram anotar todos? Precisa repetir algum de empregos diretos, indiretos, de metragem, de juntos, alguma coisa? Conseguiram anotar todos? Assinatura do autorizo agora? Prefeito Ricardo Nunes autoriza São Paulo Obras, SP Obras, observadas as formalidades legais e nos termos dos processos referenciados, uma vez concluídas as análises técnicas e jurídicas pertinentes, a dar início às ações de recuperação estrutural e manutenção de pontes, viadutos, pontilhões e passarelas, totalizando um conjunto de novos 25 projetos. Por sinal, prefeito, nós temos alguns representantes de empresa aqui acompanhando o evento, mostrando o apoio, né, e a felicidade de poder estar contribuindo com o programa. Ok? Vamos, então, abrir as perguntas. Eu acho que... Aqui a Maju... Isso, pode. Aí eu só vou pedir, só para você falar o seu nome, o veículo, porque algumas pessoas não conhecem. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Maju Arruda Leite, da Rádio Bandeirantes. Prefeito, secretário, a gente já estava produzindo uma matéria sobre isso, dados da própria CET. No primeiro semestre do ano, foram 217 veículos presos em pontes e viadutos aqui na cidade de São Paulo, um aumento de 40% na comparação com o mesmo período de 2022, com 154 casos. O que a Prefeitura tem feito para reduzir esses casos aqui na cidade de São Paulo, que a gente sabe que causam danos à estrutura das pontes, dos viadutos, além de causar acidente, gerar trânsito na cidade? E uma segunda pergunta, se me permitem: desde 2021, 40 obras foram entregues, e vocês pretendem entregar ao todo, até o fim de 2024, 290 obras. Qual que é o planejamento? Como que vocês pretendem cumprir todas essas 290 obras até o fim de 2024? Muito obrigada. Bom dia, obrigado pela sua pergunta. Essa é uma preocupação grande, realmente esse impacto dos veículos nas nossas pontes e viadutos é bastante significativo. Existe um trabalho conjunto entre a Secretaria e a CET, no sentido da gente tomar medidas que evitem esse tipo de coisa. Vocês já devem ter visto, principalmente naquelas que possuem maior criticidade, quer dizer, onde eu tenho uma menor altura de passagem e tenho caminhões, né? Principalmente o grande problema são os caminhões. Caminhões, a possibilidade, eles estão colocando aquelas bandeirolas metálicas, mas, infelizmente, ainda os motoristas não se atentam, né? E as empresas, daí tem um trabalho também com as transportadoras, ao fazer a rota, elas têm que se atentar ao gabarito mínimo, né, que aquela rota permite, e nem sempre esse cuidado é tomado. A gente teve, por exemplo, para nós, um caso bastante emblemático ali no túnel Ayrton Senna, que era um caminhão do Rio de Janeiro, era um caminhão não ligado a uma transportadora, e ele entrou, ali tem uma viga para avisar que está acima da altura, ele saiu, passou por essa viga, derrubou a viga e saiu levando embora todas as luminárias, quer dizer, uma falta de cuidado, né, na utilização. Então, a gente tem conversado com a CET tem instalado equipamentos nas nossas obras de intervenção. Por exemplo, lá na comunidade húngara, é uma obra já que vem há algum tempo, mas a gente está rebaixando a marginal para melhorar ali, porque ali é a saída justamente da Bandeirantes, passa muito caminhão. A gente está aumentando o gabarito para tentar evitar. Ainda assim, eu acho que foi essa semana que nós tivemos mais uma colisão ali de veículo, não foi algo tão grave, e nessas situações a gente imediatamente faz a vistoria para avaliar um risco. Então, como eu falei, um trabalho conjunto CET,
a secretaria no sentido de, primeiro, melhorar a sinalização, segundo, de conscientização, terceiro, da gente atuar imediatamente para evitar qualquer tipo de risco. E nós também estamos trabalhando em conjunto para a gente melhorar a fiscalização, né, de colocar nesses pontos mais críticos câmeras para a gente detectar. A gente teve um caso no primeiro ano de gestão que a gente conseguiu detectar, e a empresa que foi responsável, né, por esse caminhão que aborrou estrutura ali, ela pagou por toda a recuperação. Então, isso é um trabalho que a gente faz constante. A segunda questão... Sobre o total de obras, as o 290. cronograma. Então, por isso que a gente chama de programa. Depois, se vocês tiverem um detalhe, existe todo um cronograma de obras. A gente está licitando, agora está em processo de licitação de 262. As funcionais são obras mais rápidas. As que exigem recuperação ou reforço são obras um pouco mais lentas, mas com a licitação agora, a gente deve ter o resultado agora em setembro, quer dizer, temos mais de um ano para finalizar essas obras, então nós temos total tranquilidade no cumprimento dessas 290, que é um número acima do plano de metas. Quer complementar alguma coisa? Tá? Na verdade, secretário, eu só queria pontuar sobre esse cronograma: 40 já foram entregues, 41 em execução, 25 em contrato, mas vale ressaltar, secretário, que anteontem também foram mais 125 também feito parte desse programa das funcionais. Se a gente somar tudo isso com mais 22 que estão em licitação, já dá 253, um total de 290. Então, a gente está dentro do cronograma, espero que até 2024, espero não, com certeza, prefeito, em 2024, a gente vai estar entregue essas 290. Quer que repita esses números aí do total de obras? Já deu? Vê, só o nome em veículo, por favor. Olá, bom dia. Fernando Oda, da TV Gazeta. Prefeito, secretário, entre essas 25 obras que vão ser iniciadas nas próximas semanas, né, eu gostaria de saber quais são as principais pontes e viadutos que vão entrar em obras, e também como está sendo o trabalho da prefeitura no sentido de minimizar os impactos no trânsito, né, aqui na capital paulista, porque esses locais têm muito fluxo de veículos, né? Obrigado. Eu vou... Está no material que vai ser distribuído, mas eu vou citar... Então, as 25 é o Complexo João Saad, Viaduto Imigrantes, Olavo Fontoura, Anhembi, Estaiada, Viaduto Martinho Prado, Eusébio Estevô, Governador Roberto Abireu Sodré, Antônio Nakashima, Padre Adelino, Cecílio Matarazzo, João Julião da Costa Aguiar, Incinerador Vergueiro, Dr. Plínio de Queiroz, Brigadeiro Luiz Antônio, Dona Paulina, Austragésio de Ataíde, Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie, que é ali na Anchieta, no início da Anchieta, Bernardo Goldfarb, Armando Puglisi, Condessa de São Joaquim, Ponte da Vila Guilherme, Ponte da Avenida Santos Dumont, Viaduto Engenheiro Luiz Alfredo Falcão Bauer e Pontilhão na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. São essas 25 obras. A questão do trânsito, para todas essas obras, dentro do contrato, existem as contratações do que a gente chama de PDDT. Então, as empresas contratam o apoio de tráfego para se promover os desvios, para se promover sinalização, para a gente minimizar ao máximo o transtorno no trânsito da cidade. Evidentemente, todo mundo já fez reforma em casa, sabe que mexer com obras traz algum transtorno, mas existe todo um cuidado para a gente minimizar essas interferências. Bom dia, Gabriela, da Rádio CBN. Entre, então, as obras, né, que estão aí sendo anunciadas, tem a Ponte Estaiada. Eu queria saber como é que está a situação lá por causa da iluminação que vocês chamam de destaque, né, que ainda está sem previsão. Isso aí eu respondo. A questão do furto, você fala, né, Gabriela? Furto, tá. Só que a gente acabamos esquecendo aqui que eu tinha pedido para os engenheiros explicarem o que é esse negócio aqui, que é de difícil compreensão. Eu falei, traz aqui para as pessoas verem. Então, terminando essa minha resposta, depois você vai ali e explica.
Ponte estaiada, foi furto, né, dos equipamentos, 70 refletores dos fios, a iluminação normal ela está funcionando, o que a gente não tem lá são os 70 refletores por conta do furto, estão sendo importados, a empresa concessionária da iluminação pública já está fazendo a importação desses equipamentos. Nós fizemos o boletim de ocorrência no 34DP do Morumbi, mas, infelizmente, a cidade foi vítima aí de mais um vandalismo, mais um ato criminoso do furto desses 70 refletores, que é o que dá aquela iluminação. Tá? Mas destacando que a iluminação normal ela está funcionando e o que vai agora ser recomposto, aguardando que chegue da importação, são os 70 refletores, e a gente, né, espera que o 34DP consiga identificar quais foram as pessoas que cometeram esse crime contra a cidade, que eles possam ser responsabilizados. Para explicar sobre os aparelhos de apoio, eu queria convidar aqui o nosso diretor de obras, Alessio, que é especialista sobre o assunto. Bom dia a todos. Esse equipamento nada mais é o equipamento que absorve todo o esforço e toda a movimentação horizontal e vertical da estrutura. Ele fica em cima do apoio, em cima dos pilares e debaixo das vigas. Como eu falei, todo o esforço horizontal e vertical da estrutura é transferido para esse equipamento para evitar justamente o atrito de concreto com concreto, para não estragar a estrutura. É isso. Esse aqui é um aparelho bem antigo, não é usado mais, chamado rolete. Ele tem essa movimentação horizontal para justamente ter essa movimentação da estrutura. E os outros mais modernos, esse aqui, ó, ele absorve tanto vertical como horizontal. Essa é a ideia desse equipamento. Aqui pode ter uma dúvida? Sim, eu queria complementar depois. Por favor, Mas não vai. Então, esse equipamento aqui é usado, é um antigo, ele já está identificado, como foi dito, né? É feito um maquiamento da estrutura, é feita a elevação da estrutura, tira o aparelho, faz todo o preparo que a gente chama de berço, né? E depois põe o novo, que é esse equipamento, e depois desce a estrutura. Essa operação é feita nos finais de semana, a gente começa sexta-feira, às 22 horas, e termina segunda-feira de manhãzinha. Essa é a ideia. Só complementando um pouquinho, quer dizer, as estruturas, uma característica das pontes e viadutos é que são estruturas alongadas. E essas estruturas alongadas, apesar da gente não perceber, elas se movimentam na horizontal. Então, nos projetos, se a gente solidarizasse tudo, os esforços seriam muito grandes e os custos de execução seriam muito maiores. O objetivo dos aparelhos de apoio, como o Alessio falou, é justamente permitir a movimentação horizontal. Então, nós temos um pilar, temos os aparelhos de apoio, e eles permitem que, ao esfriar, ao esquentar, a estrutura se movimente na horizontal. Por isso que, nesses apoios, nós temos as juntas de dilatação. Então, sempre um aparelho de apoio vai estar na região de uma junta de dilatação. Porque, quando a estrutura abre e fecha, daí que surge aqueles... Quando a gente passa uma ponte de viaduto, a gente sente aquele barulhinho, né? É que ali a estrutura é dividida em duas. Então, o aparelho de apoio permite que a estrutura movimenta e a junta de dilatação abre e fecha para não permitir passagem de água. E daí a gente vê, às vezes, isso acontece quando a junta de dilatação já está prejudicada, já está desgastada, de entrar semente, daí a gente vê árvore, vê vegetação, coisas desse tipo. Tá? Então, por isso que a gente está recuperando o sistema por completo. Só queria complementar mais uma questão. A falta de troca desses aparelhos de apoio começam a comprometer. Então, esses aparelhos de apoio eles têm a sua vida útil. A falta de troca desses aparelhos de apoio começam a comprometer as estruturas. Isso é, o pilar e que é a infraestrutura com a mesoestrutura, eles começam a ter o desgaste de concreto com concreto. E aí sim a gente começa a ter essas rupturas, esses comprometimentos de estrutura que acabam acontecendo no T5 e que acabou acontecendo em várias outras obras. É a falta desta manutenção. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa substituir, fazer essa manutenção importantíssima de substituição
desse aparelho de apoio, que é uma obra que não aparece, é uma obra que foi deixada para trás em várias gestões e que o prefeito Ricardo Nunes está priorizando, que é uma obra que não aparece, mas que é importantíssima, porque quando não é substituída, acontece justamente o quê? O comprometimento da estrutura e o que aconteceu no T5, a ruptura. Bruno. Aqui, ó. Você tem uma pergunta? Então, por favor, depois eu passo para o Bruno, por favor. Beatriz, da TV Globo. Eu queria perguntar, a princípio, primeiro, sobre as obras que estavam já em andamento no ano passado. Tinha algumas obras de pontes e viadutos que estavam com um pequeno atraso. Queria saber se elas já estão sendo priorizadas agora nesse novo anúncio aqui da Prefeitura. Queria perguntar também sobre o processo de obras nos túneis, que é um processo que a gente está vendo bastante forte aqui na cidade. Qual que é o objetivo mesmo delas? O que está sendo feito? Se é só a troca do corredor de ônibus? Ou também se vai ter na parte das pistas dos carros, como no caso da Avenida Santo Amaro, que o TCM está falando que está com bastante atraso. Eu queria saber como é que está o andamento disso. E sobre a verba anunciada, que são 1,6 bilhão, né, de reais. Da onde que está vindo essa verba? Se vai vir do Fundurb, do mesmo jeito que estava acontecendo com o recapeamento das vias da cidade. Obrigada. Beatriz, por uma coincidência, eu fui ali com o Clodoaldo, vou pedir para você falar de onde vem o recurso, explicar o Fundurb, o que é o Fundurb, que uma parte vem do Fundurb, é fonte 00, não estão pegando um centavo emprestado, dinheiro da prefeitura, tinha acabado mas jornalista, você vê como tem visão, né? Verdade, prefeito. Sobre a questão dos túneis, o Bruno Ribeiro conhece bem, porque ele está acompanhando, inclusive, as minhas publicações noturnas, sobre, inclusive, o horário que eu vou e que eu vou embora, para ver. Mas acho que podia começar pelo Clodoaldo e explicar a questão do recurso, de onde vem o recurso. Acho uma pergunta super importante mesmo. As obras que estão em andamento, elas foram realizadas com recurso do Tesouro da Prefeitura, né? Mas esse segundo bloco, essas licitações, são 25 contratos que estão sendo assinados, já vão entrar em obra, né, prefeito? São 162 pontes, viadutos, passarelas que estão com os editais sendo publicados, portanto, aí mais 22 licitações, prefeito, 200 obras que vão estar começando já até o final desse ano, né? Os recursos estão vindo do Fundurb, são 450 milhões que nós destinamos lá dos recursos livres. O Fundurb é o fundo que recebe outorgas de prédios, enfim, um recurso importante que a Prefeitura, com o apoio do prefeito, destinou só nesse exercício. No ano que vem, nós completaremos esse recurso para concluir todas essas obras. Só para complementar, fazer um destaque, Beatriz, só no ano de 2021, 22 até agora, maio, nós tivemos 230 mil unidades habitacionais de HIS licenciadas, né? Isso é um pouco para mostrar o quanto que a economia da cidade tem podido gerar benefícios para a cidade, de recursos para o Fundurb, de geração de emprego e renda, né, essa mobilização. E eu até dei um abraço aqui no TACA, porque a gente tem procurado mostrar para a população de São Paulo o quanto que é importante essa questão da gestão com uma segurança jurídica, de que a gente possa ter essa movimentação econômica fundamental, onde vieram 43 mil empresas, se transferiram para a cidade de São Paulo, que estavam em outros municípios, né, de outros municípios de São Paulo ou de outros estados. Eles vieram, desde 2021, para São Paulo, 43 mil, além das 341 mil novas empresas que abriram novos aqui na cidade de São Paulo, desde 2021, o que gerou, por exemplo, no ano passado, entre admissões e demissões, um saldo positivo de 187 mil empregos, né? E depois eu queria passar para vocês, estou sem o dado aqui, mas acho que é algo que é fundamental, porque quando a gente fala de investimento de 1,6 bilhões, evidentemente o foco aqui é salvar vidas, prever acidentes, fazer as ações importantes para a cidade de mobilidade. 7 milhões de veículos circulam nesse país chamado cidade de São Paulo, mas a gente tem também, evidentemente, que ter o recurso para poder fazer tudo isso, né? Então, esse 1,6 é muito da arrecadação. Quando eu vejo muito, às vezes as pessoas falam, tem dinheiro no caixa. Tem dinheiro no caixa porque a gente fez reforma da Previdência, acordo da dívida,
trouxemos a empresa para São Paulo, estamos fazendo a economia girar, e aí, evidentemente, você tem esse círculo muito positivo. Mas, dando continuidade para a sua pergunta, a questão de túnel, aí eu vou falar dos túneis, depois o Taca comenta um pouquinho do cronograma de obras. Se vocês procurarem na normalização brasileira, vocês vão ver que não existe uma norma de inspeção de túneis. Os túneis têm preocupações adicionais com relação às pontes viadutas. O Marcos Monteiro, ele é professor de pós-graduação em estrutura, né? Então, quando ele fala alguma coisa assim, como se ele estivesse lá na Mauá ou no Mackenzie, vocês ficam à vontade aí. Porque nas reuniões também, ele acha que todo mundo... Fala das suas NBRs. NBR é norma brasileira, melhorou. Então, como eu estava falando, não existe uma norma que oriente. Uma das primeiras providências que a gente tomou nessa gestão foi constituir um grupo de trabalho com o Comitê Brasileiro de Túneis e pessoas que entendem muito desse assunto, e nós fizemos uma orientação para a gente ter os critérios para vistoria nos túneis. Hoje, por sinal, nós fornecemos esse material para a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e isso vai virar uma norma, né? Então, eles estão discutindo, isso vai virar uma norma. Isso gerou também essa série, como a gente falou, né? Existe um roteiro. O primeiro são inspeções rotineiras. A partir desse material, a gente começou a fazer as primeiras inspeções dos túneis, e, como você viu, a gente já tem vários túneis com algum tipo de obra. Porque a gente detectou em alguns deles situações muito críticas, principalmente de infiltração de água. Isso causava não só problema para a estrutura do túnel, podendo causar algum problema mais grave, como também o solapamento, quer dizer, a terra por baixo dos pavimentos saindo, né, e indo por esses veios d'água para dentro lá do túnel. Então, nessas obras, a gente tem que tomar medidas mais imediatas, e são esses túneis que você vê em recuperação. Mas esses túneis também vão passar agora por inspeções especiais. Agora, acho que em agosto ainda, ou setembro, a gente abre a licitação das inspeções especiais nos túneis e depois as obras. Mas aqueles pontos mais críticos já estão sendo cuidados, como você comentou. Mas ela quer saber quantas obras a gente está hoje nos túneis. Foram feitas, eu acho que são 6, foram finalizadas 4, hoje a gente tem 2 em andamento. É que tem uma questão que eu vou ficar te devendo, Beatriz, porque são tantas obras que a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, ela não está conseguindo cuidar de tudo. Parte dessas obras estão sendo feitas pela Secretaria de Subprefeitura. Se a gente pegar aqui mesmo no túnel aqui do Anhangabaú, a Secretaria de Subprefeitura está fazendo. Se você pegar o túnel Maria Maluf, subprefeitura. A Secretaria de Subprefeitura está fazendo um pouco dessas obras, porque a gente está com muita obra. Então, tem um pouco que está sendo por CIUB, um pouco que está sendo por SP Obras, tem pela SP Urbanismo, tem pela Secretaria de Subprefeitura, é um volume muito grande de obras. Então, eu não saberia te dar aqui agora, a não ser que tenha alguém aqui da Secretaria de Sub. Tem ninguém, né? É que a gente não sabia que vocês iam falar de túnel, porque a gente está falando aqui desse investimento, lembrando só, ponte e viaduto, né? Mas a gente poderia ter falado, aproveitado e ter colocado túneis também, compilado as informações. Mas fica de lição para nós aí, da próxima. Ficou alguma coisa sem responder? Acho que o Bruno tem mais ainda uma questão, Bruno? Mas ainda complementando a questão do cronograma, dessas 40 obras passadas, 91,5 já foram concluídas. Os 8,5 restantes tiveram algum tipo de problema técnico de aditamento que já foi solucionado e em um mês acaba essas obras. Posso dar um pitaco só, Bruno? Eu acho que o PDDT, vocês precisavam explicar melhor aí com relação a essa questão do trânsito, viu, Marcos? Para explicar o que é isso, como é que funciona. É a CT que dá as diretrizes, mas é a empresa responsável de contratar uma empresa credenciada para cuidar do trânsito. Acho que se você puder fazer explicação para eles, que aí eles ajudam a gente a poder colocar para a população. Você fala? O PDDT, na verdade, como o prefeito mencionou, são empresas especializadas que fazem o desvio do trânsito. Por exemplo, na obra de sinalização também. Na obra da Santa Amaro, está tendo realmente o levante que a jornalista colocou, e foi contratado um PDDT para auxiliar e para melhorar a eficiência lá das obras. Então, de uma maneira bem pragmática, as empresas, todas as empresas
tem como auxílio o PDDT, ou seja, essas empresas que possam auxiliar no trânsito para a efetuação e execução das obras. Posso complementar? Na Avenida Santo Amaro, a gente hoje tem 2 pistas que estão trafegando de cada lado. Nós vamos interditar mais uma pista de cada lado para poder fazer a aceleração daquelas obras. Ela não está parada, ela tem uma impressão de que está parada, porque ela foi feita um trecho de 800 metros. 1,2 km. 1,2 km. Então, a parte foi sendo feita, agora está concentrado no setor. Dá um detalhe melhor para eles poderem entender, porque a Santo Amaro é um negócio complexo e precisa... Sim. Nessa obra da Santo Amaro, é 1,2 km de extensão, ou seja, já nos 1 km, todas as obras, né, referente ao canteiro central, a execução do pavimento rígido, onde vai passar os corredores de ônibus, elas já foram executadas e falta a parte posterior. Como é uma obra extensa, longa, de extensão, parece dar a sensação que no trecho que foi executado não há ninguém. Mas só que, na verdade, a obra como um todo, toda a sua operação está sendo feita nas pontas onde há frente de trabalho, sendo que quando há essa intervenção, né, da ampliação dessa faixa de trabalho, aí a gente vai ter outras frentes podendo trazer esse trabalho em outras pontas também. E tem uma coisa que eles perguntaram, que vocês não responderam, com relação às obras de pontos e viadutos que tiveram o seu prazo de conclusão não concluído. Essa a gente respondeu. Respondeu? Eu respondi. Posso responder de novo? Não. Eu não tinha percebido que eles tinham respondido. Tá bem? Não, Beatriz, agora é a hora. Na verdade, novamente, né, dessas obras, 40 obras que já foram colocadas anteriormente, 91,5% já foi totalmente concluída. 8,5% por algum problema técnico de aditivo que já foi estudado e reestruturado, ele vai ser totalmente concluído daqui a um mês. Minha pergunta era até um pouco sobre isso. Quando teve o caso do T5, lá de 2018, teve aquela vistoria de emergência que a prefeitura contratou, o TCM segurou e tal, depois liberou. Chegou, pelo que eu estou entendendo, eu queria confirmar, nessas 40, é isso? E essas 40 estão sendo finalizadas agora? Estão sendo feitas mais 41 e, por favor. Não tem 5, mas essas que foram identificadas como que necessitavam de vistoria naquela época. Enquanto você se acha aí, deixa eu aproveitar, Adriana, enquanto você se acha aí, só para responder a questão dos túneis, né? Túnel. A Secretaria de Subprefeitura, são 10 túneis, onde 5 foram concluídos e 5 estão em obras. Esses 10 túneis têm a recuperação, que aí é piso, de 21 mil metros quadrados. Então, tem os túneis que estão sendo feitos pela Secretaria de Subprefeitura e tem os túneis que estão sendo feitos pela CIURB. Só para concluir aí, o Bruno. Dá licença. Obrigada, prefeito. Olha, de 2021, a partir de 2021, então, dessa gestão, tá? Foram 40 obras finalizadas, entregues. Em execução, nós temos mais 41 em execução. Fora isso, nós estamos fazendo anúncio hoje de 25 obras e foi publicadas 125 obras, que não deu para incluir nesse vídeo, porque é muito dinâmico. Então, o vídeo foi executado, o anúncio ia ser feito a semana passada, e acabou sendo publicada essa semana a licitação de mais 125 obras que já estão na rua para serem licitadas. Além dessas 125, nós temos ainda 22 obras em licitação que estão sendo feitas essas licitações por SP Obras. As 125 saiu por CIURB, essas 22 saiu por SP Obras, então 125 mais 22, 147, consegui fazer a conta, 147 em licitação hoje, tá? E o material licitatório de mais 162 locais está sendo executado.
E o 1.6 bi é só para essas 25 ou para isso tudo? O conjunto inteiro. Isso é o investimento do quadriênio. O investimento da gestão. Quem? Só mais uma, aí é para o prefeito. Nessa conversa que o senhor teve com o TCM essa semana, o senhor chegou a falar dessa licitação também, que o senhor precisava que fosse liberada com celeridade, hein? Não, eu só foi boa, foi uma boa conversa. Inclusive, a gente vai inaugurar um campo de futebol, acho que sábado ou domingo, e vai ter um jogo. Esse jogo terá a participação dos conselheiros e dos funcionários aqui da prefeitura. Eu estou pedindo para eles deixar eles ganharem o jogo. Mas foi uma boa conversa, a gente poder demonstrar só que a cidade precisa de uma série de questões, a gente está com recurso, a gente precisa só ter celeridade. É muito importante que eles façam os apontamentos. Teve várias questões que eles deram contribuições, eu até citei durante o almoço, e, por exemplo, na concessão do serviço funerário, eles deram boas contribuições com relação, principalmente, à questão de área de contaminação. Na questão do sistema semafórico, a gente estava com um problema gravíssimo, né, porque estavam os semáforos, não sei se vocês conseguem fazer um réu aí na memória, e o que era o período de chuvas, janeiro a março de 2021, né, foi terrível, os semáforos queimados, a gente não tinha contrato, não tinha manutenção, eu não podia fazer nada, e a gente fez aquele processo de fazer um aditivo na concessão da iluminação. Então, eles contribuíram muito nesse formato, que é um formato inovador que a gente fez. Então, teve muitas coisas positivas. O que eu procurei fazer é isso, essas coisas que foram boas para a cidade, a gente poder fazer com mais constância, né? E terminar essa tensão. E acho que todo mundo com o mesmo objetivo, de querer fazer com que a cidade ande, né? Eu, por exemplo, com esse anúncio aqui, eu estou muito feliz, mas você imagina a preocupação do prefeito de uma cidade que circulam 7 milhões de veículos por dia, né? Que a gente está com a economia, está todo vapor, gerando emprego, gerando renda, empresa vindo para cá, a cidade não pode parar. Então, a gente poder ter recursos para fazer isso, né? Eu ter confiança da minha equipe, eu sou um cara muito abençoado da equipe que a gente tem, de poder tocar as coisas, tanto da capacidade técnica como do amor pela cidade, o compromisso, deles me suportarem e me aguentarem. Enfim, está todo mundo com essa vontade de fazer a cidade dar certo, né? Então, a responsabilidade de manter essa cidade girando, movimentando, é muito importante. E é só isso, é só mostrar isso que a gente tem feito. E você vai publicar muita matéria ainda de eu visitando obra, viu? Já está no WhatsApp de vocês o vídeo aqui apresentado, também os locais das 25 obras que aqui foram apresentadas, já está tudo no WhatsApp de vocês. Não tem nenhuma questão mais. Agora, boa tarde.